Hoje, na Saúde em Debate, estamos entrevistando a Mirela Ortega, especialista em gestão e liderança. E Mirela, fale um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, para que os nossos ouvintes saibam aí de você. Uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar nesse projeto que eu acho que vai transformar muitos profissionais e vem agregar muito para esses profissionais. E o tema é muito importante, né? Liderança. Eu sou uma pessoa que desenvolvi a liderança sempre ali nos bastidores, tive a minha carreira CLT, e aí eu me deparei com a faculdade de administração, depois já engatei, me apaixonei por esse mundo de gestão, né? E já engatei numa pós também de liderança, gestão de pessoas. Então, é um universo que eu sempre estive mergulhado na minha trajetória profissional e a cada oportunidade, a cada desafio, eu vim aperfeiçoando e entendendo um pouco mais sobre isso na prática, né? Então, uma grande alegria poder compartilhar isso com vocês hoje. Que bom! E agradecemos a sua presença aqui com a gente, tá? Eu que Bom, e para agradeço. começar, o que é liderança? E qual o perfil de um líder hoje que as empresas, que o mercado de trabalho ele procura? Se for para definir de uma forma prática e simplista, liderança nada mais é do que inspirar outras pessoas à execução de algum alvo, para atingir algum alvo, algum objetivo específico, né? Então, a liderança não é mandar, né? Liderança não é forçar. Então, a liderança nada mais é do que inspirar, influenciar pessoas para que se atinja um resultado determinado. E uma das características que eu acredito que o líder tem que desenvolver é essa capacidade de inspirar, essa capacidade de tocar as pessoas para que elas comprem as suas ideias, né, o seu projeto, ou o objetivo, o destino que vocês estão buscando, né? Então, uma dessas habilidades que a gente vai discutir aqui nas demais perguntas é a capacidade de inspirar pessoas. Como você falou, realmente são habilidades. E hoje o mercado, na verdade, como um todo, é um mercado muito exigente. Nós nos deparamos muito com a definição de experiência completa. Então, hoje a gente viaja, a gente quer ter essa experiência completa. A gente vai num restaurante, também a gente busca essa experiência completa. Hoje a gente vai no serviço de saúde, a gente também quer essa definição, a gente quer viver essa experiência completa. E ser líderes hoje desses ambientes deve ter algumas habilidades que essa pessoa tem que ter para eu chegar nesse conceito de habilidade completa desse cliente. E quais são essas habilidades aí que esse líder tem que ter? É, a área da saúde é um desafio trazer essa modernidade, esse olhar mais de estratégia, né? Porque é um ambiente muito humanizado, né? É um histórico de um ambiente muito humanizado. Então, o desafio, sim, é equilibrar a humanização, né, no atendimento a paciente, porque, afinal, é a área da saúde, com a experiência que o mercado tem buscado, os pacientes têm buscado. E com a tecnologia, realmente, a gente tem que desenvolver várias habilidades, porque o paciente ele já chega pronto. Ele já tem referencial, ele já tem conteúdo que ele pesquisou na internet, então ele realmente acaba tendo uma exigência maior. E para esse líder, algumas habilidades com certeza começa pelo aprendizado contínuo. Então, entender que o que você sabe até aqui não muitas vezes o que vai continuar te direcionando, te desenvolvendo. Então, sempre estar aberto ao conhecimento que vai te somar e agregar ali no dia a dia, né? Então, esse olhar de aprendizado contínuo, adotar um estilo de aprendizado contínuo realmente é uma habilidade que faz parte da liderança. A capacidade de se adaptar também às mudanças, né? A gente fala que uma geração hoje muda em 5 anos. Antes a gente falava uma geração de décadas, né? A cada 20, 30 anos é uma geração nova, a cada 5 anos é uma nova geração. Então, como que a gente pode liderar a geração mais nova e como a gente pode trabalhar essa questão de ter perfis de públicos diferentes, gerações diferentes? Então, capacidade de se adaptar para lidar com pessoas, com a velocidade da informação, com a tecnologia. Então, além dessas duas, também é se autoliderar, que eu acho estar aberto para entender que você começa a se liderar para liderar os outros. Então a autoliderança, esse aprendizado contínuo, essa capacidade de se adaptar
aos cenários diferentes, novos. Eu acho que são as 3 principais, que se for para escolher, eu acho que são fundamentais. Ser líder, eu acho que é um grande desafio. E aí, para eu oferecer, para eu entregar um serviço de excelência, de qualidade para o meu cliente, eu preciso que a minha equipe, como você falou, esteja contagiada. Desde o porteiro, desde a colaboradora da limpeza, desde o médico, desde a enfermagem, enfim. Como contagiar essa equipe para a liderança, para esse serviço realmente de excelência, Mirella? Perfeito. Existe uma forma, uma palavra mágica, né, que chama cultura, né? Então, quando a gente estabelece uma cultura de excelência, de atendimento personalizado, seja lá qual o líder queira buscar para o seu negócio, para os seus pacientes, ele é o primeiro a ser o guardião daquela cultura, é o primeiro a executar. Então, a gente ouve por aí que existem formas de liderar. E o exemplo não é uma forma de liderar, é a única forma de liderar. Então, através de uma cultura definida, né, desde o momento que o paciente chega no meu consultório ou chega num ambiente de atendimento, como que eu vou recebê-lo? Como que eu espero que eu receba? O líder, ele começa a praticar aquilo e aos poucos ele vai repassando, sucedendo esse conhecimento, essa forma de fazer para cada integrante da sua equipe. Então, desde a portaria até a recepcionista, as outras salas que vão atender, os colegas, os parceiros de atendimento. Então, a cultura, quando estabelecida, ela consegue contaminar as pessoas, contagiar as pessoas, né? A cultura, ela muito... Quando o líder não está, a cultura é o líder, porque ele quem prega. Então, sempre a cultura vem de cima para baixo. Então, uma das formas de contagiar essa equipe é através da cultura. Então, o maior exemplo é o líder. Exato, sem dúvida, sem dúvida. Tudo começa no líder, né? Então, é mais fácil as mudanças acontecerem, é mais fácil os resultados serem atingidos, os pacientes serem bem satisfeitos através da liderança. A liderança começa na visão estratégica ali de como a gente vai atender, como a gente vai cuidar, como está o ambiente, e a partir do líder tem um efeito cascata, né? Ele vai repassando o que ele espera que aconteça ali dentro daquele ambiente para os demais parceiros, para os seus colaboradores. Então, realmente, o líder, ele é o referencial. Então, tudo começa a partir da liderança. Quando ele executa, quando ele inspira os próximos, quando ele direciona, né? O líder tem essa missão, né? Bom, Mirella, e dentro desse contexto, né, de líder que inspira, que é o exemplo, dentro dos ambientes de saúde em geral, hospitais, clínicas, UBSs, o que nós vemos é a categoria ela fragmentada, né? Então nós temos os médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, e aí muitas vezes nós ouvimos assim, eu não quero nem saber, esse problema não é meu, porque eu só sou o enfermeiro do setor, eu só sou um enfermeiro ali da UBS, que o superior ele resolve esse problema. Então, dentro dessa visão geral, como que cada pessoa ela pode fazer a sua participação dentro de uma instituição, dentro de uma organização, usando esses conceitos de liderança? Será que é possível isso? E como que a gente conseguiria trabalhar isso dentro das instituições? Para que aquela pessoa que atende aquele paciente, o primeiro contato com o paciente, na portaria, na recepção, ela seja um líder daquilo que ela está fazendo. Perfeito. Primeiro entendendo que a liderança não necessita de cargo, né? Então isso é um fator muito importante. Você pode ser líder independente do cargo que você esteja ocupando, um cargo você pode estar na base operacional, tanto na diretoria, e liderança não tem a ver com cargo. E o segundo é entender que quando você não trabalha para alguém, você trabalha com alguém, você trabalha sempre para si mesmo. Então, quando o profissional entende que a imagem dele que vai primeiro, o trabalho dele primeiro que é visto, e não da instituição, ele reconhece esse lugar de responsabilidade sobre o trabalho dele. E ele tem essa autonomia de exercer a liderança, sendo proativo, né? Eliminando aí as questões de isso aqui não é a minha responsabilidade, isso não é para mim. Então, quando ele começa a olhar a própria carreira como um plano dele,
como é a responsabilidade dele, ele começa a entender quais batalhas ele vai assumir ou quais demandas ele vai assumir para poder demonstrar mais do trabalho dele, mostrar a capacidade que ele tem, aprender algo novo, porque quando a gente está em uma instituição, a gente tem muita oportunidade de aprender algo novo, simplesmente fazendo o que a gente acha que é do outro, né? E entender que a gente faz parte de uma engrenagem é importante, sim, sem dúvida, né? Cada um fazer o seu papel é importante, sem dúvida, mas quando você exerce uma autoliderança, enxergando que você trabalha para a sua própria carreira e você constrói a sua jornada, eu acho que muda tudo, né? Porque independente se você esteja nessa instituição hoje ou amanhã, qualquer pessoa vai lembrar do seu trabalho. Eu falo que nenhum ser humano é insubstituível, mas a gente pode se tornar indispensável. Indispensável é aquele profissional em que as pessoas não cogitam que ele não esteja mais naquele ambiente. Não, meu Deus, se aquela pessoa sair, vai ser muito difícil encontrar outra pessoa. Não é que é impossível, vai ser muito custoso pra gente. Nós vamos sentir muita falta, porque o trabalho dele realmente gera um valor aqui dentro. Então, quando esse profissional entende que ele pode ser indispensável, que ele trabalha para a própria carreira, ele começa naturalmente a exercer esse papel de liderança e enxergar como líder. Eu acho que é esse hoje o nosso grande problema, né? Então, eu também ocupei a liderança aí de uma instituição há praticamente 18 anos, e a dificuldade hoje é você embutir na cabeça das pessoas que cada um é líder daquilo que faz, né? E aí acaba sobrecarregando a liderança, porque esse papel não é meu, eu não sou contratado para isso. E aí eu queria que você dissesse quando um colaborador ou uma pessoa da equipe ela fala isso dentro de uma empresa, eu não fui contratado para isso, ou isso não é minha função em fazer. Perfeito. É um desafio, porque a liderança, por ela não ser um cargo, quando a gente olha para o líder que tem cargo, muitas vezes o líder acha que ele estar num cargo de liderança, a liderança vai acontecer naturalmente. Mas não, existem estratégias e ferramentas que a gente utiliza para manter aquela liderança a ser executada e também ser respeitada, ser cumprida através dos colaboradores. E uma das formas é através de treinamento, né? Então, é reforço de cultura. Eu falo que eu vou fazer uma analogia bem simplista aqui para ficar bem claro. O reforço de cultura é como se a gente tivesse o objetivo de manter uma piscina limpa. Então a gente sempre vai ter que tirar o cascalho, sempre vai ter que tirar os bichinhos que caíram ali na limpeza da piscina. Então é uma manutenção, liderança. Então quando ela vem na execução de cima para baixo, aquele líder que ocupa um cargo de liderança, ele tem que ter estratégias de recorrência de treinamentos com os colaboradores para reforço de cultura e alinhamento de objetivos, né? De repente o colaborador, ele está deixando de assumir, de ser proativo, porque ele está com uma expectativa desalinhada com a empresa. Porque na cabeça dele, ele acredita que ele não vai ter oportunidade de ser visto, ser valorizado, ele não vai ter oportunidade de promoção, ou o trabalho dele não está sendo reconhecido. E muitas vezes a liderança, quando percebe isso, tem formas de lidar. Então, de repente, negociar com o colaborador um plano de carreira, ou mostrar para o colaborador a importância do trabalho dele ali, como existem várias formas de reconhecer, não somente financeira, ou dando promoção para o colaborador, né? Trazendo promoções, mas existem outras formas de reconhecer. Então, esse alinhamento da cultura, através de um treinamento, por exemplo, é poderoso, né? São momentos em que a gente alinha com o colaborador, é o olho a olho, trazer conhecimento, investir nesse colaborador algo recorrente da liderança. Então, não é só ter um cargo de liderança, e sim fazer movimentos para que a liderança seja praticada. Ela se expressa através desses movimentos. E aí a gente pergunta às vezes para os nossos colaboradores, o que te deixa feliz, o que te deixa satisfeito aqui na empresa? Em último local está o salário, né? Sempre eles colocam assim, ser reconhecido, saber que o meu trabalho é importante. Então, reforçando aquilo que você falou. Então, realmente, a gente exercer essa liderança positiva para o nosso colaborador, chamando ele, né, ou para treinamentos, ou através de diálogos aí semanais, mensais, e colocando realmente a importância dele
não só na fala, mas nas atitudes que ele exerce. Uma das coisas que a gente ouve, a liderança, ela é nata? E ainda vou um pouquinho mais além. Quando ela não é nata, se ela for ou não, eu consigo trabalhar, eu consigo desenvolver essa habilidade. Existe uma liderança aí positiva e uma liderança negativa quando ela é nata e se ela for nata, Mirella? Perfeito. Toda habilidade ela pode ser desenvolvida. Então a gente já tem um ponto de esperança aqui. Qualquer habilidade pode ser desenvolvida. Isso é bom. Né? E isso já tira um peso. Ufa, Já. então eu posso aprender uma nova habilidade. Não preciso nascer com ela. Exatamente. É igual a academia, né? Quanto mais a gente treina, mais a gente reforça os nossos músculos. Qualquer habilidade é assim. A gente pode aprender. A diferença é que algumas pessoas têm mais facilidade de exercer aquela habilidade. Então, ela é natural dela. Então, sim, existem habilidades natas e a liderança pode ser uma habilidade nata. A pessoa pode ter essa tendência de influenciar as pessoas, de liderar sem cargo naturalmente. Então, pode ser nata, como qualquer habilidade pode ser nata. E também pode ter aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Tem dificuldade de se comunicar, tem dificuldade de lidar com outra pessoa, mas é algo que pode se aprender, se desenvolver. Então, é isso que a gente precisa focar. A importância de você entender qual habilidade é nata ou não para mim é gigantesca, porque aí você entende o que eu vou destinar mais esforço. Então, de repente, se eu sei que eu tenho uma dificuldade de comunicação, eu sei que eu vou precisar desenvolver um pouco mais para exercer a liderança, né? Então, é treinável. A habilidade é treinável. E sobre liderança ruim ou não, eu acho que não existe liderança ruim e boa, existe liderança, né? E a liderança, quando ela é medida que tem um impacto positivo, eu acho que é uma liderança. Se a gente tem a capacidade, se não passa mera influência negativa. Eu acho que a liderança é sempre a gente prezar por aquele resultado positivo, por impactar de forma relevante a vida das pessoas, né? Eu não enxergo como líder, por exemplo, alguém que criou um movimento que destruiu a vida das pessoas, que trouxe um impacto negativo, né? Então, a gente não pode tirar essa visão positiva do líder. Então, aquela pessoa que, senão ela é chefe, né? Aquela pessoa que não tem uma liderança positiva, que impacta, não passa de um chefe, às vezes um autoritário, que tem os vieses pessoais, não está focado na organização num todo, apenas no seu próprio trabalho, no seu próprio umbigo, né? Então, acho que esse passa a ser um chefe. Então, a liderança, ela é algo positivo, né? Não existe a liderança negativa. Claro, tem pessoas que têm capacidade de influenciar para qualquer meio, mas aí já não é uma liderança positiva. Então, eu acho que será que é uma liderança? Será que a gente pode olhar como referencial, já que a liderança é inspiradora? Quem se inspira naquela pessoa, né? Legal. Bom, falando de habilidade, de liderança, quando a gente pega o estudo da liderança, né, desde o passado, e aí eu lembro que o primeiro estudo meu de liderança foi o Monge Executivo, né, um livrinho que até hoje ainda ainda estudam sobre ele, e tem muitas coisas lá que é para hoje, né? Só que nesse meio aí veio muitas outras ferramentas, né? Então a gente tem inúmeras para cada tipo de setor na nossa área, né? Vem o Kanban, Kamishibai, o análise SWOT, entre outras. Mas eu tenho ouvido falar e estudado alguma coisa e vi que você fala muito em seus treinamentos sobre duas ferramentas aí, que é a soft skill e a hard skills. Então, eu gostaria que você falasse mais sobre isso, né? O que é essa habilidade e como que cada líder ele consegue enxergar no seu colaborador ou naquela pessoa que trabalha ao seu lado essas habilidades e diferenciar uma outra e se uma sobrepõe a outra ou uma é mais eficiente que a outra. Perfeito. As hard skills nada mais é do que as habilidades que são mais técnicas.
Então, a capacidade de aprendizado de algum conteúdo novo, a velocidade de execução de alguma tarefa, um conhecimento técnico. Nossa, eu tenho facilidade de entender sobre instrumentalização, tenho facilidade de entender o diagnóstico desse paciente. Então, são as habilidades técnicas, né, que a gente pode aprender com instituições, com conhecimento, quando a gente investe, por exemplo, numa pós-graduação, numa faculdade de medicina ou qualquer outra faculdade, né, na enfermagem, no curso técnico. Então, são conhecimentos técnicos. E isso a gente tem muitos estímulos, né? Hoje em dia, do aprendizado formal. É muito mais fácil a gente rapidamente desenvolver as habilidades hards, né? E aí, ao longo do nosso amadurecimento na vida, a gente percebe que a gente precisa não só do conhecimento técnico. A gente se torna muito bom naquilo que a gente faz tecnicamente. Aí a gente percebe que a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter resiliência, que às vezes o resultado não vem na velocidade que a gente espera, o paciente não evolui na velocidade que a gente espera, a gente tem que lidar com medo, com a insegurança, com a incerteza, e isso gera várias situações emocionais, que são as soft skills, é a capacidade de você lidar com as suas emoções, são as habilidades. Então, como eu me torno mais resiliente, como eu me torno mais positivo, proativo. Então, são as habilidades mais softs, né, mais sofisticadas que a gente não tem em qualquer lugar. Às vezes é na prática, é na construção de um raciocínio, numa leitura, né, não tem às vezes até na busca de profissionais, a gente está falando profissionais da área da saúde, os psicólogos podem trazer esse conhecimento a partir do autoconhecimento, né, então as habilidades hards são as mais técnicas, as habilidades softs são aquelas ligadas às nossas competências emocionais. Ser líder, com certeza, ele deve aí vivenciar desafios diários, embates, tanto com as questões técnicas quanto com as questões emocionais. E aí, quais são as dicas aí que você daria para esse líder viver pleno, como você diz, né? Não extrapolar em nenhum dos momentos, porque como ele é o exemplo, ele tem que se manter pleno. E aí, quais são essas dicas que Essa eu você vou daria? anotar, viu? Essa eu vou anotar. Atentem, né, para essas dicas aí que a Mirella vai dar para a gente. Perfeito. Liderança é você entender que você ocupa uma função que exige muito de você e tem recompensa. Então, quanto mais você se torna responsável por algo, mais você tem recompensa. Então, viver pleno, eu não diria essa palavra, né? Porque senão a gente acaba iludindo, né? Liderança tem seus desafios mesmo, né? Então, não existe uma vida plena de um líder, mas existe formas de você aprender a lidar com os desafios da liderança e não ser tão influenciado e impactado, porque pessoas nos influenciam, os desafios nos influenciam. Então, eu recomendo uma única e exclusiva coisa que vai fazer a diferença para esse líder entender mais sobre liderança, que é o autoconhecimento. É a capacidade de se autoliderar. Quando a gente fala se autoliderar, começa no autoconhecimento. Porque se eu entendo que eu tenho as minhas vulnerabilidades, eu começo a olhar o outro com mais empatia. E eu entendo que o meu colaborador tem o próprio tempo. Meu colaborador tem o próprio entendimento. Os parceiros de equipe têm o próprio jeito de trabalhar. E aí, entendendo que eu tenho o meu jeito. Se eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, as pessoas também têm os seus próprios. Então, o autoconhecimento, quanto mais você olha para você, mais você começa a ter uma perspectiva do todo, e aí você começa a ter mais a sensibilidade de liderar, mais empatia de fato, né? Paciência, reconhecer que somos diferentes, mas temos habilidades que podemos somar no dia a dia. E até entra na pergunta que você fez, como eu olho para o meu colaborador, entendo quem tem mais hard, quem tem mais soft skills, como eu posso trabalhar isso? Aprendendo sobre gente, eu aprendo sobre mim, o autoconhecimento, e eu começo a aprender sobre pessoas. Nós fazemos negócios com pessoas, nós atendemos pessoas, compramos de pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, de medicina, de seja qual área você for trabalhar. Então, nós precisamos, de fato,
reconhecer as vulnerabilidades das pessoas para que a gente entenda. E essa pessoa, ela tem, na observação também, né? Essa pessoa, ela tem facilidade nessa tarefa. Ela executa com mais velocidade do que a outra pessoa. Porém, essa se comunica mais, ela expressa mais seus sentimentos. Através dela, eu entendo se a equipe tá compreendendo os meus comandos, os meus direcionamentos. Então, a gente se torna especialista em pessoas, né? Em reconhecer as habilidades das pessoas. E é treinável quando a gente se abre para esse desenvolvimento, pelo autoconhecimento, pela autoliderança. Liderança é gostar de gente, Totalmente, né? Totalmente. Não tem como você almejar um cargo de liderança sem gostar de pessoas. Não tem como, porque realmente o direcionamento vai começar em você e vai a partir de você. E como é que as pessoas vão te olhar como referencial e aceitar esses direcionamentos, né? Então você precisa entender sobre essas pessoas para checar como que elas vão entender o que eu tô falando. Entendendo como elas reagem, como elas te enxergam, como elas veem o ambiente. Então precisa ter esse time com as pessoas, dedicar agenda para as pessoas. Mirela, um dos grandes desafios também que a gente encontra nos ambientes, principalmente de saúde, e aí conversando com outros líderes de outras áreas, então se a gente pega um líder, um gestor, um gerente de banco, por exemplo, ele tem lá no final do mês a sua meta. Então, se eu atingir aquela meta, eu ganho X, e aí esse X, ele é palpável, que é um financeiro, que é uma remuneração para ele. E dentro dos ambientes de saúde, nós temos sempre, em cada setor ou em cada processo, uma meta a ser cumprida. E o final é o resultado, um atendimento de qualidade para aquele paciente, é uma cirurgia que não tem infecção, é um atendimento todo que ele passe, que ele tenha ali uma alta resolução daquilo que ele procurou, né? Mas mesmo assim, ainda dentro das instituições, a gente encontra profissionais desmotivados, profissionais que falam, eu não sei porque eu estou aqui, ou eu faço, e nada tá bom, e faz treinamento, você coloca para que ele possa crescer, evoluir, ele não aparece, ele não está presente. Então, existe uma fórmula ou como motivar esses profissionais de saúde que não estão motivados, visto que eles acham que aquilo que ele faz ali é algo que ninguém está vendo, que ninguém está avaliando, que ninguém está mensurando. Perfeito, mostrando que alguém está vendo, né? E como que a gente faz isso? Existe você ter o setor de gestão de pessoas, você precisa ter essa agenda de gestão de pessoas dentro da sua empresa, do seu consultório, do hospital, você precisa ter essa agenda. Qual que é essa agenda? De pensar sobre como as pessoas estão executando cada tarefa. E a gente pode pensar nos processos. Então, os processos não é somente para o cliente final, como para o cliente final ser atendido, se sentir satisfeito, mas como eu faço que o meu colaborador execute essa tarefa no melhor tempo, com mais qualidade e se sinta bem fazendo aquilo. Então, muitas vezes a gente está tão focado no nosso cliente externo que a gente não foca no cliente interno, que é o colaborador. Às vezes, a insatisfação dele é que ele enxerga incoerência no processo. Ele enxerga a tarefa como uma mera tarefa, ele não enxerga como um processo que engloba outro, Então, aumentar essa perspectiva do colaborador revisando os processos. Olha, quando você chega, o que você faz? Você sabe o porquê que você faz isso? Muitas vezes o colaborador fala assim, eu faço isso porque tem que fazer. Eu sempre fiz assim. Sempre então, foi assim. Exatamente, porque sempre tem que ficar reforçando para ele e revisando esses processos. De repente, ele está fazendo tarefas que não agregam, perdendo um tempo valioso que ele poderia aprender algo novo ou acumular um novo aprendizado ali, porque ele está pegado numa tarefa que alguém repassou e sempre foi assim, né? Então, revisar os processos é importante na área de gestão de pessoas. Então, o que cada colaborador tem feito, né? Se preocupar com a agenda do colaborador. E a segunda é um procedimento que parece pequeno, mas é muito grandioso e valioso, que é, por exemplo, a análise de desempenho desse colaborador, não só quando a gente olha a meta, o resultado final, né? Voltado para o resultado final, claro, sempre. Então, a liderança ela tem que gerar um resultado final, ela tem que ser
palpável, né? Liderança, ela não é jogada no ar, né? Então, é possível mensurar a liderança, mas quando você senta num colaborador e eu entendo, olha, tem alguns indicadores que a gente vai fazer essa conversa, essa reunião de feedback, essa reunião de avaliação. Ó, você entende o que você faz no dia a dia, alinhar expectativas, entender cada procedimento que ele faz, como você faz, como tem feito. E aí você destinar um crescimento, um plano de crescimento para esse colaborador, olhar para ele e falar assim, olha, você entende que aqui você pode se desenvolver? E o colaborador reconhecer, realmente, eu entendo. Ou não, olha, eu acho que aqui eu faço bem. E aí você vai estar alinhando a expectativa com ele. E aí ele vai ter uma visão de um todo. Por quê? Às vezes você pensa que está sendo claro com o colaborador, ele está entendendo de outra forma, e aí você não enxerga o resultado. O colaborador não se compromete, eu falo, parece que ele não escuta, ou a minha equipe não escuta, né? Os meus parceiros não escutam, mas na verdade será que vocês estão comprometidos com o mesmo objetivo? Será que ele está entendendo a sua perspectiva? Ou você está entendendo a perspectiva do colaborador? Já aconteceu eu com um empresário conversar com ele e junto com o colaborador, e o colaborador fala, o gestor fala assim, olha, eu gostaria que você fizesse isso. E o colaborador disse o seguinte, mas eu achei que eu não podia. Ninguém falou que era para eu fazer. Eu simplesmente percebi o ambiente e aí eu não fiz porque eu achei que não podia. Então, olha o gap é a comunicação, né? É simplesmente assim, você pode, ele só precisava de permissão para fazer algo a mais. Outra qualidade de um bom líder é a comunicação. Exatamente, né? Dizer o óbvio precisa. Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. A outra pessoa tem a perspectiva, o universo dela, né, de enxergar as coisas. E o líder, ele tem que ter essa comunicação, né, de olhar para o colaborador e falar assim, precisa ser feito isso, gostaria que fizesse aquilo, isso aqui não é importante agora, então precisa ser objetivo, claro, na sua comunicação, sem dúvidas. Estamos caminhando para o final, mas eu acho que eu gostaria até de ouvir a sua opinião. Eu lidero, né, eu acredito que eu lidero um serviço de mulheres, exclusivamente de mulheres. Então, são poucas pessoas, a gente é uma equipe aí, em torno aí de 8, 9 mulheres. E um dos maiores desafios, agora um desabafo que eu encontro aí diariamente, é liderar essas mulheres. E hoje a gente observa uma instabilidade emocional muito, muito, muito grande. Então, eu recebo, às vezes, recados no WhatsApp pela manhã, hoje eu não vou trabalhar. Aí eu coloco o que houve. Eu não quero ver gente. Outras situações, tipo, tá lá exercendo a sua atividade diária e, de repente, ela tem uma crise de choro naquele momento e ela precisa ir para casa, enfim. E, às vezes, a gente não tem essa habilidade de intervir naquele momento, daquele choro, daquele desabafo. E eu vivo isso constantemente, semanalmente, essa instabilidade emocional dessas mulheres que trabalham comigo. E aí, de que forma, né, principalmente no serviço público, que de repente a gente não tem para onde encaminhar essa pessoa, para solicitar um apoio para que essas situações emocionais aí sejam amenizadas, resolvidas. Eu acho que nos ambientes hospitalares também, né, Bruna, porque o nosso maior número de prestadoras, né, de servidoras, na verdade, é do sexo feminino. E quando a gente vê os consultórios aí de psicologia, de psiquiatria, a gente vê também um número elevado de mulheres que buscam esse tipo de atendimento. Tem alguma fórmula, né, o que fazer quando a gente nos depara aí com uma situação rotineira, na verdade, que a gente vivencia? Perfeito. Acho que alinhar também na liderança os objetivos organizacionais para essas colaboradoras, para elas entenderem a direção. Então, a gente fala de uma parte mais técnica, mostrar para elas que é importante o trabalho delas ali na execução do dia a dia. Isso mostra que existem coisas que precisam ser feitas. Mas do lado humanizado, a gente pode trabalhar a cultura de desenvolver a autonomia dessas mulheres, de buscar o seu próprio conhecimento, de enxergar as suas habilidades e não se sentirem satisfeitas
com aquele sentimento, né? Então, sentir aquilo, mas como eu posso lidar com essa frustração? Como eu posso lidar com esse sentimento? Como eu posso me tornar mais resiliente? Então, eu reforço talvez de habilidades socioemocionais, através de treinamento, através de roda de conversa, o compartilhar, né? Olha, estou aqui como líder e vamos fazer uma reunião aqui sobre resiliência. E aí ter essa troca, elas entenderem que elas estão num ambiente em que permite que elas sejam vulneráveis, mas também que elas cresçam. Isso é muito importante, que essa resiliência pode ser desenvolvida, eu posso sentir e ainda assim fazer o que precisa ser feito. Então, entender das pessoas, são mulheres de fato, mas até onde eu posso incentivá-las a se autodesenvolverem assim, né? Porque o profissional que se abre e a profissional que se abre para se autodesenvolver é metade do processo. Né, muitas pessoas podem procurar e devem procurar profissionais como psicólogos e psiquiatras quando se sentirem muito desafiados, né, se sentirem sobrecarregados. Isso tem que ser feito de uma maneira mais inteligente. Porém, existe a sua parte, existe o seu 50%. E através desses 50% delas, de aceitar, de acolher aquele sentimento, de levantar e vamos fazer. O que eu posso trabalhar minha emoção, como eu posso ser resiliente, né? Criar esse ambiente para elas de que eu apoio, que vocês busquem ajuda profissional para suas emoções, mas aqui é um ambiente em que vocês podem se desenvolver também, né? Trabalhar essa questão autodidata quando a gente fala de emoções. E aí você vai equilibrando os objetivos de negócio que você tem na perspectiva, no resultado que vocês têm que entregar, mas também em fortalecer essas mulheres para que elas entreguem com você esse número, porque muitas vezes a gente fala de números, de metas, que são as formas mais palpáveis de a gente alcançar um lugar, um crescimento, mas na verdade não é só sobre metas, né? Sempre tem igual você falou, muitos profissionais sempre nunca falam sobre o salário. E a empresa não é só sobre faturamento, sobre lucro, sobre crescimento. É sobre quem a gente impacta no caminho, o valor que a gente gera, o propósito que a gente cumpre. Então, trazer isso para elas, que quando elas fazem o que elas têm que fazer, quando elas vão trabalhar, elas estão cumprindo com o propósito. E tudo bem se elas estão vivendo emoções, mas é possível lidar com essas emoções e ainda assim fazer o que precisa ser feito, gerar valor na vida das pessoas através do seu trabalho. Então, acho que é esse reforço de ambiente, cultura, de possibilidade de crescimento emocional e execução. Bom, acho que caminhando, né? Uma última pergunta aí. E eu vi que você postou ontem e é algo que ainda precisa ser trabalhado muito e a gente encontra ainda dentro das instituições ainda essa divisão entre chefe e líder. Então eu queria que você deixasse aí para o nosso público a diferença de uma maneira objetiva, clara, entre o que é ser um chefe e o que é ser um líder. O chefe, ele não lidera pessoas, né? O chefe manda, o chefe não enxerga o outro como pessoa. Então ele manda, ele somente repassa, ele pode delegar tarefas. O líder, ele entende que ele depende do outro, ele precisa do outro para que o resultado aconteça. Então a liderança é enxergar a outra pessoa como uma parte fundamental de todo o processo. Então executar a liderança é você reconhecer meu trabalho só tem um resultado que é expressivo por causa do outro e daquele e do meu parceiro. Então, a liderança é quando você reconhece as outras pessoas como parte do seu resultado. Chefe acha que o resultado é dele e que as outras pessoas são meros executores, meros operacionais, né? A liderança ela tem essa capacidade de abrir espaço para a pessoa e o profissional e desenvolver, né? Líder é visão, chefe é apenas execução. Líder, ele traz essa visão, ele está olhando lá onde a gente vai chegar e se eu vou crescendo, todos vão crescendo porque o resultado é de todos, né? Então, a liderança é isso, é trazer uma visão. Chefe é apenas direcionar a execução, né? Faz assim, faz assado. Enfim. Bom, Mirela, em nome da Saúde em Debate, né, em nosso nome, a Gesiela esteve presente comigo nessa entrevista, as outras pessoas que fazem parte também do processo,
a Gabi, que está aqui atrás das câmeras. Nós agradecemos muito a sua participação. Acho que é um assunto que é de grande valor, né, para que todos aí possam, como você falou, é autoconhecimento. Então, quem quer mudar, ele vai atrás, ele faz alguma mudança, que é uma ação. E aí é você se autoconhecer, você treinar e você ir a cada dia caminhando diferente. E foi um assunto muito produtivo. Então, gostaria que você deixasse aí onde as pessoas te encontram, onde elas podem saber sobre o seu conteúdo e deixar uma frase para os nossos espectadores aí da Saúde em Debate. Perfeito. Eu agradeço esse espaço, eu acho que realmente é um tema muito importante, ainda mais na área da saúde, que precisa, né, cada vez mais, porque lida diretamente com clientes e pessoas, né, e com situações de vulnerabilidade. Então, desenvolver essas competências profissionais, acho que traz mais respaldo para essas pessoas trabalharem e executarem de uma maneira mais inteligente o trabalho. E eu tenho um perfil que chama Level Gestão, estou sempre compartilhando alguns conhecimentos, e a frase que eu quero deixar é: nunca pare de buscar conhecimento, né? O conhecimento, ele liberta, de fato, as pessoas. Quando a gente acessa o conhecimento, a gente se expande. Eu gosto de falar que o paladar não retrocede, né? A gente experimenta algo diferente, o nosso paladar já entendeu que existe aquilo e a gente acaba não retrocedendo, a gente já sabe que existe. Então, o conhecimento, quando a gente enxerga algo, quando a gente descobre algo, não tem como desver, né? Então, é uma mente expandida, de fato. Então, nunca pare de buscar o conhecimento, nunca ache que é tarde demais, que não é para mim, que eu não posso, né? Então, o conhecimento, você vai abrindo a sua visão, você vai tirando a poeira dos olhos e vai entendendo que existe possibilidade, existe crescimento, existe tempo e existe o seu momento, né? Então, busque conhecimento para que você desenvolva cada vez mais a sua clínica, o hospital, o seu próprio trabalho, o ambiente que você está. No conhecimento, ele sempre vai estar disponível para quem quer buscá-lo e praticá-lo, né? Esse é o grande diferencial. Muito Obrigada. bom. Eu que agradeço. Parabéns. Muito bom.